Boa, boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Voltando aí a nossa rotina, né? Videoaula de hoje. Correção do teste. Teste que foi feito por vocês antes aí dessa semaninha, essa uma semaninha só de recesso aí que a gente teve, né? Poder arejar um pouquinho a mente, né? Descansar um pouquinho a cabeça. E agora a gente já tá voltando aí pra nossa rotina. Tá certo? Esperamos aí que esteja muito próximo o retorno, com toda a segurança do mundo, né? Mas todos bem de saúde é o que nos interessa, é a nossa prioridade. Então vamos lá, continuando aqui. Quanto é 15% de... Então vamos lá, porcentagem. 15% de 350. Então, pessoal, 15%, 15 sobre 100, de vezes 350. A gente pode começar aqui simplificando, né? Cancelando um zerinho com um zerinho. A partir de agora a gente tem o quê? 15 vezes 35 dividido por 10. Vocês podem reparar que minha letra não melhorou, né? Ai, eu não consigo fazer uma letra decente, mas vamos lá. 15 e 10 está muito facinho de simplificar. Até mesmo 35 e o 10, né? A gente pode procurar aí qualquer um desses dois aqui de cima com 10. Por quê? Números terminados em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Então a gente pode dividir por 5. Qualquer um dos dois, você escolhe. Eu vou pegar o 15, tá certo? 15 dividido por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Sobrando só aqui o 35 que a gente não mexeu. E agora é só multiplicar para poder dividir. Então a gente multiplica para ser feliz. Então a gente tem aqui 3 vezes 35, 2 vezes 35, 70, 70 mais 35, 105. Ó, não dividir por 2, então vai dar um número quebrado. 105 por 2 vai me dar 52,5. Tá certinho, mano? Então não tem mistério. Professor, eu sou obrigado a simplificar? Não, você podia ter multiplicado direto aqui e depois dividido. Tá? É contigo mesmo. É a mesma história de sempre. Eu tô desde o início falando a mesma coisa para vocês. Vocês simplificam se vocês quiserem. Mas simplificar o próprio nome diz, né? O objetivo é deixar mais simples. Número 2. Assinale a única alternativa que representa números decimais em ordem crescente. Então, pessoal, crescente, está crescendo, é do menor para o maior. Foca em quem? Parte inteira. A letra A a gente já exclui, por quê? A parte inteira, 0, 1, aumentou. 0, desceu de novo. Exclui. 1, 1, 0, desceu. Letra D, 0, 0, 1, 1, 0, desceu de novo. Então, ele aumentou para depois descer. Se você olhar só a parte inteira, você já exclui a A, a B e a D. Então, você já fica logo com a C. Muito fácil, tá? O número decimal, você compara casa por casa. Então, parte inteira, 0, 0, ok? Primeira casa depois da vírgula, 2. Primeira casa depois da vírgula, 0. Então, esse cara aqui ele é menor, tá certo? Tem que vir na frente. Entre 7 e 2, o 7 é maior, tá certo? Parte inteira, 0, 0, 0. Parte inteira é 1. Então, a gente vai comparar esses dois. Vai para a primeira casa depois da vírgula, 0 e 3, o 3 é maior. Tá certo? Então, é assim, o número decimal é casa por casa. 3. Numa multiplicação de fatores... numa multiplicação, os fatores são... Ele quer saber o produto. Então, os fatores são 0,08, 0,9. Eu digo para vocês, a princípio, esqueçam a vírgula. Multiplicação é só multiplicar direto. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Você podia ter trocado aqui, tá? O 0,08 pode descer e o 0,9 pode subir. Lá vão ter. Então, quanto que é 9 vezes 8? 70 aí? 2, né? O 2 ficou, subiu 7. Daí é só 0.
0. 9 vezes 0, 0. Desce o 7. 9 vezes 0. Beleza? Pula uma casinha e continua. Só que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0, 0, 0. Soma. Repara que a gente nem prestou atenção na vírgula ainda, hein? Agora sim. A vírgula serve para você contar quantas casas decimais você tem. Você tem aqui 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas eu terei. Tá bom? Então, 0,072. Presta atenção nisso aí. 4. A medida do lado de um quadrado é de 20 centímetros. Se aumentarmos 10% o comprimento do lado desse quadrado, aumentaremos também sua área. Óbvio. Qual é a porcentagem desse aumento? Então, eu quero saber quanto que eu aumentei a área. Isso aqui é uma pegadinha. Tá? Isso daqui é uma pegadinha, porque muita gente vai olhar, aumentou 10? Então, calma aí, se é 10%, multiplica por 4, vai querer chutar aqui no 41. Depende da lógica aí que o camarada vai usar. Vamos ver como que é feito esse cálculo, né? Primeiro tem que saber o quanto que aumentou. Então é o seguinte, a área, para eu comparar qualquer coisa, tem que saber quanto que é o antes e o depois. Tá? Então, a área do quadrado é lado vezes lado. No primeiro caso, ele falou para você que é 20, certo? Então, 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4, mais 2 zerinhos, 400. A unidade de medida para a gente agora pouco importa, né? Não mudou? 400 centímetros quadrados. Isso aqui é a minha área antiga. Ele aumentou em 10% esse número aqui. Como que eu faço para aumentar em 10% esse número? É bem simples, né, de cabeça. Já tem gente falando aí, pô, é 22. Não, tá certo. Mas vamos lá. Vamos pensar no aumento, como é que é feito isso. Você tem dois modos de resolução. Você calcula quanto que é esses 10%. E depois você vai fazer o quê? Vai pegar esses 10% e vai somar com aqueles 20. Tá? 10% de 20, né? Vezes 20. Não esquece. Ou você pensa no seguinte, o total não é 100? Se eu aumentei 10%, eu quero calcular 110% de 20. Então você tem esses dois modos aqui de resolução. Tá certo? Você pode calcular 10%, somar com os 20, ou calcula logo 110%. Os dois têm que dar a mesma coisa. Tá? De cabeça, eu tenho certeza que você fez desse primeiro modo aqui. Tá? 10% de 20 é muito fácil. 10% de alguma coisa é muito fácil. É só você tirar o zero, né? Então é 2. Mais 20 dá 22. Ok. Tá. E o 110? Também não é tão difícil. 110% vezes... Não são dois zeros? Corta, 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 corta. 11 vezes 2 dá 22. Olha lá, você chegou no mesmo resultado do mesmo jeito. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui foi só um parênteses para eu te explicar como é que chega, né, nesses 10%. Tenho certeza aí que a maioria já tá craque. Já fez de cabeça, né? Então, 22 vezes 22. Aumentou um pouco. 484 centímetros quadrados. Agora preste atenção, ele quer saber a porcentagem do aumento. Antigo, novo. Você vai pegar 400 e vai dividir por 484. Tá certo? 400 dividido por 484 vai me dar isso aqui, ó. Claro, você deve estar fazendo sem calculadora. Então, eu aconselho a simplificar, tá bom? Sempre simplifica o número antes de dividir. Não, minto, deixa eu fazer o contrário. Isso aqui eu estou calculando a redução, ó. Ele reduziu 82%, tá? Não, minto. Quanto que ele passou? O 400, ele é 82%. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou inverter, tá? Ele já vai te dar uma resposta mais direta, pessoal.
Tenho medo de fazer as coisas aqui e confundir vocês. Então vou simplificar um pouquinho mais. O aumento, agora sim. E o quanto que era. Agora eu vou ter o número inteiro, tá? De qualquer jeito é uma divisão. Você simplifica aqui do mesmo jeito. Então você tem 484 dividido por 400, ó. 1,21. Pensa no seguinte, isso aqui em porcentagem você tem que multiplicar por 100. Você calculou o aumento, ó. Ele aumentou 121, ó. São 21% a mais do 100. Tá certo? Então tive um aumento aqui de 21%. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês, para eu calcular o aumento de 10%, a gente calculou 110%? 10% a mais. 121%, 21% a mais. Tá bom? Dependendo do volume aí que você vai escutar a música aqui do vizinho. O vizinho tá escutando a música, todo final de semana faz churrasco. Fica um cheiro aqui na minha casa que só Jesus. Uma fome. 5 litros de gasolina estava sendo vendido a 2,45 quando houve aumento de 8%. Ó. Já pensa, aumentou, acrescentou 8%. Então a gente vai pegar 108%. Qual é o preço atual? Então 5, 108% de 2,45. Tá certo? Olha só. Você pode procurar aqui simplificar. Tá certo? Você pode procurar ainda tirar essa vírgula aqui. Tem algumas opções, tá? Umas mais avançadas e umas mais simples. A que vai te dar menos trabalho é você multiplicar e depois dividir por 100. Por quê? Dividir por 100 é só você andar com a vírgula para a esquerda. Então não tira esse 100 daqui de baixo não, deixa ele. Tá bom? O que vai te dar mais trabalho é esse produto. Tá? Eu vou fazer direto porque qualquer um sabe fazer essa multiplicação. Pelo menos no nível que nós estamos aqui. Tá? Então eu vou te dar aqui já esse produto que eu fiz aqui automaticamente de cabeça na calculadora. Tá bom? Então, ó, multiplica 108 vezes 2,45 dá isso aqui. Agora sobre 100. Lembra que eu pedi para você deixar ele aqui? Por quê? Duas casinhas para a esquerda, é muito fácil. 2,646. Pronto. Olha lá. Qual o preço atual do litro de gasolina? Essa vírgula aqui saiu errado, tá? É duas casinhas para cá. Beleza? Número 6, number 6. Uma mercadoria custa 2.500 e é vendida à vista com desconto. Ó. Se é desconto, eu estou tirando 10%. Então eu vou calcular quanto? Eu vou calcular 90%, porque eu estou te dando desconto. 2.500. Agora sim, eu tenho zeros aqui para tirar. Em cima não tinha. Então é favorável, tá? Você simplificar. Então a gente tem que ter essa experiência que vai te falar o quando que é para você tirar, quando que é melhor você deixar. Tá bom? Agora é só multiplicar. 2.250. Tá aí. Brabo. Muito tranquilo, né? 7. Um determinado copo tem capacidade de 200 mililitros. Um balde com 5 litros de água corresponde a quantos copos com a mesma quantidade? Você tem duas opções aqui. Ou você passa de litro para mililitro, ou você passa de mililitro para litro. Eu aconselho você a passar de litro para mililitro. Tá bom? Lembra, nunca se compara duas unidades de medidas diferentes. A gente sempre tem que transformar. Sempre tem que transformar. Tá bom? Então o balde tem 5.000 mililitros. Eu vou dividir ele em 200 mililitros, que eu quero saber a quantidade inteira de copos de 200 mililitros. Ficou fácil, né? Se você não fez isso, você não achou a resposta. 50 dividido por 2 são 25 copinhos. Tá bom? 8. Caminhão
de Antônio pode transportar no máximo 3.000 quilos de carga, verificando que teria de transportar numa única viagem. Antônio se negou a transportá-la, pois haveria excesso de carga de... Então é só somar e fazer diferença, né, meu povo? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer direto, tá? Acho que não precisa armar, não. 683.5. Mas tô fazendo de cabeça, tá? Certeza que vocês estão escutando aí não são teclas de calculadora. Jamais. Mais 1.050 quilos de tomate. Então, olha só, pessoal, somando tudo aqui, deu 3.724,5, tá? Então, o caminhão dele transporta no máximo 3.000. Quanto que excedeu? Pô, fácil, né? Muito fácil. Eu falo pra vocês que eu faço as contas de cabeça porque minha calculadora se chama cabeça. Tem uma fitinha aqui com o nome nela, entendeu? Entendeu? Não? Não? Tudo bem. Piadinhas à parte. A única opção em que o número não é racional. Pessoal, número racional, tá? Vocês têm que lembrar, não adianta. Por isso que a gente faz revisão de tudo. Conjuntos. Quais são os números, os conjuntos de números que a gente estudou até agora? Os naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros, que são os naturais mais os números negativos. Não estudamos as operações com os negativos. A gente vai cair lá. E os racionais, que são números que a gente representa por fração, tá certo? Isso aqui inclui, né, os números decimais, as raízes quadradas, que são quadrados perfeitos, ou seja, tem raiz quadrada. Isso não inclui a raiz de 19, porque 19 não tem raiz quadrada, tá certo? Então a raiz de 19 não está em nenhum desses três aqui. Beleza? Então é uma questão teórica. E 10, Joana comeu 1/5 de um bolo. Qual fração que restou do bolo? Isso aqui tá um insulto à inteligência de vocês, né, pessoal? Se eu fosse falar do bolo inteiro, eu tenho 5 fatias. Tá certo? Se eu comi 1, você tira 1/5 daqui, sobrando quanto? 4/5 para poder fechar o inteiro. Tá certo? Então a correção do nosso testezinho aí, ó. Levei 17 minutos aí para poder corrigir praticamente. Então o testezinho tá bem tranquilo. Tá certo? Próximo vídeo aí a gente já vai cair dentro da matéria nova. Provavelmente a gente começa mais devagar, faz uma revisãozinha. Depois a gente dá seguimento. Falou? Então um grande abraço aí para vocês. Até a próxima. Valeu. Fui.